Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobombas e Motores. Eu sou Vanduca, iniciando mais um vídeo da nossa série sobre placa de identificação, beleza? Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Você identifica aqui no motor a sigla RPM, que quer dizer rotação por minuto. Então esse motor tem uma rotação por minuto de 1720. Essa rotação também define a polaridade do motor. Aqui temos um motor de 4 polos. A rotação por minuto, os RPM, depende muito da frequência do motor. Então aqui temos uma frequência fixa, de 60 Hz. Temos então uma polaridade também definida, 1720, 4 polos. E isso pode ser mudado conforme a frequência aplicada no motor, usando um inversor de frequência. Então eu posso colocar esse motor de 1700 para baixo, eu posso colocar outras polaridades. Não posso colocar ele como motor de alta rotação, mas como ele é um motor de 4 polos, ele pode ser um motor de 2 polos, um motor de 8 polos, um motor de 10 polos, conforme eu mexo aqui na frequência do motor no inversor. Se eu tivesse aqui 3600 RPM, era um motor de 2 polos, então eu teria todas as polaridades com inversor de frequência. Vou estar mostrando agora na tabela, aqui no quadro, para vocês entenderem melhor. Então aqui temos, pessoal, RPM, rotação por minuto. Temos os números de polo, 2, 4, 6, 8, 10. Tem mais polos, 12 polos. Porém, os mais usados são 2, 4, 6 e 8. São os polos mais comuns aí que a gente encontra. Então, em 720 RPM, na frequência 60 Hz, temos um motor de 10 polos. De 720 a 900, um motor de 8 polos. De 900 a 1200, temos um motor de 6 polos. De 1200 a 1800, um motor de 4 polos. De 1800 a 3600, um motor de 2 polos. Isso em 60 Hz. Então, quando eu diminuo a frequência, como aqui em 50 Hz, também cai a rotação. Então, em 60 Hz, motor de 2 polos tem de 1800 a 3600 RPM. Mas aqui, pessoal, nessa frequência temos de 1500 a 3000 RPM. A frequência brasileira é 60 Hz e, se eu não me engano, essa frequência é 50 Hz em alguns países aqui da América Latina. Então, como eu expliquei antes, se eu tenho um motor de 2 polos e eu uso um inversor de frequência, eu tenho todas essas polaridades aqui embaixo, porque eu posso estar colocando 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz. O que é Hertz? Então, Hertz é a frequência aí que os polos magnéticos se alternam entre si. Então, se eu tenho um motor de 50 Hz, os polos vão alternar em 50 vezes por segundo. Vou dar um exemplo, eu tenho aqui dois grupos de bobina, supondo que é um motor de 2 polos. Então, na frequência de 60 Hz, o polo norte e sul vai alternar, trocar de lugar em 60 vezes por segundo. Por isso que dá aquela rotação muito alta. Então, se eu diminuir a frequência, com certeza os polos aqui vão alternar mais lento e também a rotação do motor vai diminuir. Um outro detalhe, quanto maior a polaridade, maior é o diâmetro do estator. Então, aqui na minha região mesmo, as pessoas que querem colocar motor de 2 polos para 4 polos e vice-versa, praticamente, pessoal, não dá muito certo. Então eu tenho um motor de 4 polos, o estator é mais largo, eu vou rebobinar ele para 2 polos, então ele vai ter essa rotação, com essa frequência, vai praticamente girar 2 vezes maior, o motor não vai dar certo, ele vai aquecer, Então está girando muito rápido, com um peso muito grande. Então aqui mesmo na minha região acontece alguns casos assim, das pessoas tentar fazer e não dar certo. Então a rotação do motor ele já vem definido pela quantidade de polos colocado nas bobinas. Você só pode mudar
ou com inversor de frequência, que é o mais correto de se usar, ou pessoal, na questão aqui das polias. A questão da polia tem que saber dimensionar corretamente a polia certa para não pesar no motor. Se você usar polias muito grandes, acaba esforçando bastante o motor. Então tem que saber dimensionar em relação à polia, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um motor de 2 polos, 3.600 RPM com a polia de 60. Se eu colocar no equipamento uma polia de 100, então ele não vai dar essa rotação de 3.600 na máquina, vai diminuir bastante. Aqui na minha região, esse motor de 2 polos, ele é muito usado para triturador forrageiro, beleza? Ele precisa dessa rotação. Os motores de 2 polos, esse aqui é 4 polos, pessoal. Eu acho que eu falei antes de 2 polos aqui, mas ele é 4 polos. Mas o motor de 2 polos é muito usado aqui na minha região para triturador forrageiro, beleza? Ele precisa de uma rotação de 3.600 RPM. Porém, para o picador de palma, eles precisam de uma rotação intermediária entre o motor de 2 e 4 polos, né? Então, esse motor de 1.720 RPM é muito baixa a rotação, de 3.600 RPM é muito alta, né? Por quê? Porque 3.600 RPM acaba esbagaçando muito a palma, né, para dar ração. E esse motor de 1.700 acaba não cortando direito. Então, nesse caso, pessoal, é necessário uma rotação, né, para esse tipo de máquina de 2.500 RPM. Então, nem o motor de 2, nem o motor de 4 polos vai servir nessa frequência aqui. O que acontece? Se deve usar o inversor de frequência. Mas como o inversor é muito caro, é inviável aqui. Ainda o inversor, pessoal, é caro demais, sabe? Então o pessoal usa esse esquema que eu tinha falado antes, que é trabalhar com as polias do motor, né, para atingir essa rotação necessária para esse tipo de máquina. Deixa eu destacar algumas coisas aqui para a gente já terminar o vídeo. Além de mudar aqui o tamanho da carcaça do motor, conforme a polaridade vai subindo, algumas outras coisas também mudam, como o centrífugo. O centrífugo do motor de 2 polos, pessoal, ele não precisa de um contrapeso, diferente desse motor de 4 polos. Ele tem um contrapeso aqui, ó, para conseguir abrir o platinado, né? O centrífugo abrir em sequência disso o platinado, beleza? Eu vou ver se eu acho um aqui, eu vou mostrar. Bom, aqui está um contrapeso aí para conseguir abrir, porque a rotação é baixa, né? Então ajuda bastante a abrir, não demorar para abrir aqui o centrífugo. Já o centrífugo do motor de 2 polos já não tem isso, né? É sem ele, ó, certinho assim. Um último detalhe: todos os motores, pessoal, precisam de rolamentos bons, porém o motor de alta rotação não pode colocar qualquer tipo de rolamento, tem que ser melhor ainda. É como bomba submersa, né? Tem que ser rolamento bom e apropriado para aquele tipo de serviço. Esse rolamento é para peso radial. Já o da bomba é um rolamento específico para peso axial, né? Que é o peso de cima para baixo. Isso aqui já é nas laterais. Bom, agora outro detalhe: quanto maior a polaridade, maior a carcaça do motor, e você vai gastar mais material para rebobinar. Isso porque você vai ter que colocar mais grupos de bobina para aumentar a polaridade. Então é isso, pessoal. Hoje é o terceiro vídeo dessa série que eu estou gravando sobre a placa do motor. Já falamos de potência, falamos também de fator de serviço do motor, e agora estamos falando de RPM. Eu sugiro que as pessoas que já estão assistindo nossos vídeos há um bom tempo, que passem a assistir esses vídeos, né, para estar agregando mais conhecimento. Até porque, pessoal, essa questão aqui de rebobinar
Você vai fazer a mesma coisa, é cortar motor, cortar espira, jogar a bobina dentro, mas essas partes já é uma parte um pouco mais avançada. Então é isso. Se inscreva no canal, deixa aquele like se o vídeo foi útil e até a próxima. Valeu!